Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. O Ibovespa fechou hoje acima dos 99 mil pontos. O Ibovespa Futuro, que antecipa negociações a partir de amanhã, já está acima de 100 mil. A gente está vendo aqui um otimismo do mercado com possibilidade, ou pelo menos amainar essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Houve uma declaração do presidente Donald Trump, também de possibilidade de corte de juros tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, ou seja, o que estimularia o mercado, sobretudo as bolsas no mundo todo. O que aconteceu com o Ibovespa hoje aconteceu também em Nova York, em Londres, em Frankfurt. Tudo isso a gente viu uma melhora no ambiente do mercado financeiro no mundo todo. O dólar cedeu aqui no país com perspectiva de queda dos juros nos Estados Unidos, ou seja, mais dinheiro que pode entrar no Brasil e, portanto, obviamente, entra em dólar, uma oferta maior de dólar. Quem tem dólar saiu vendendo hoje. A economia recuou no mês de abril, agora falando do que a gente chama de economia real. O monitor do PIB, divulgado hoje, mostra um recuo no mês de abril em relação a março. E se a gente pegar nos 12 meses também, o crescimento é muito pouco da economia. Esta economia real está precisando de estímulo. Agropecuária e indústria foram exatamente os destaques negativos nessa medição feita do PIB pela Fundação Getúlio Vargas. E a Comissão Especial da Previdência teve o início hoje, com os debates dos parlamentares. A gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Eu fiz menção ao primeiro dia de debates na Comissão Especial da Câmara que analisa o parecer do relator da reforma da Previdência. Hoje foi o primeiro dia. O Paulo Leite está em Brasília e nos atualiza desse momento no Congresso Nacional. Paulo, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotto, boa noite para você, boa noite para todo mundo. É exatamente isso. Começou hoje a fase de discutir o relatório. Ele foi apresentado na quinta-feira da semana passada e hoje os deputados passaram a debater o texto. Foi feita uma lista dos parlamentares que se inscreveram para falar. E ela é longa, são 155, 91 deputados contrários à reforma e 64 favoráveis. Além disso, a previsão é que 30 líderes falem. O relator do texto na comissão especial, o deputado Samuel Moreira, falou hoje na abertura da sessão que o relatório pode ser modificado. Disse que nunca teve a pretensão de que o texto fosse um decreto e que está sujeito a alterações, portanto. Para lembrar, o relatório dele manteve a regra geral proposta pelo governo, idade mínima de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, tanto na iniciativa privada como no serviço público. Já o tempo mínimo de contribuição mudou. No relatório, ele ficou em 20 anos para os homens e 15 para as mulheres. A proposta do governo era de 20 anos para todo mundo. Também teve modificações no BPC, o benefício de prestação continuada e na aposentadoria rural, que voltam às regras atuais. Fora isso, a capitalização foi retirada do texto, assim como os estados e municípios. Bom, desde hoje, os deputados debatem esse texto e o passo seguinte é votar. A aprovação depende de 25 dos 49 integrantes da comissão especial. Mas qualquer que seja o resultado, a proposta vai ao plenário, onde é preciso ter o voto de pelo menos 308 dos 513 deputados, isso em 2 turnos de votação. Se passar, o texto segue para o Senado, vai primeiro para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e depois para o plenário. Piotto. Muito obrigado, Paulo. E claro, a expectativa é da votação desse texto na Câmara dos Deputados, nos 2 turnos, ainda nesta parte do ano, ou seja, antes do recesso de julho. Pode ser que a votação aconteça, na verdade, no começo, na primeira quinzena de julho, mas antes desse recesso, o que traria uma mensagem extremamente positiva para investidores no país todo, não só aqui da Bolsa, especificamente no mercado financeiro, mas quem está esperando a reforma como uma possibilidade do país atrair investimentos e uma tomada de decisão, olhando para uma recuperação econômica de mais longo prazo, mais duradoura, mais resiliente aos sobressaltos da economia. Essa votação na Câmara neste primeiro semestre, ou pelo menos no comecinho ali de julho, mas antes do recesso, passaria uma mensagem extremamente positiva em relação à reforma da Previdência e ao ambiente econômico do país, que está precisando.
Hoje saiu o número do monitor do PIB do mês de abril. O monitor do PIB é uma medição com a mesma metodologia do IBGE que faz a Fundação Getúlio Vargas. E a gente vai ver aqui um recuo de 0,1%. Tá, nós estamos falando de um recuo pequeno, mas nós estamos falando de uma oscilação negativa da economia. Se eu olhar só para o número de abril e nós tivéssemos tido números positivos nos outros meses, obviamente que a situação não seria tão ruim. O problema é que o histórico da economia brasileira tem sido, na verdade, de um resfriamento, ou seja, não há nenhum grande momento de investimento no país. Tanto que a gente vê aqui esse recuo em abril em relação a março. Se eu comparar, por exemplo, abril deste ano com abril do ano passado, uma queda de 0,3%. No trimestre, por exemplo, terminado agora em abril, então nós estamos falando de fevereiro, março e abril, houve uma queda de 0,9%, ou seja, quando eu pego o dado do trimestre, eu já estou alongando um pouquinho o prazo e olhando uma perspectiva um pouquinho maior. Nos 12 meses, e aqui tem um dado preocupante, embora o número seja positivo de uma alta de 0,6%, eu estou dizendo que, anualizado o crescimento da economia pelo monitor do PIB, a gente só cresceu 0,6%. E a culpa de crescer 0,6% só é que os primeiros meses agora do ano de 2019 puxaram o índice para baixo, tanto que a gente está vendo aqui um índice negativo em abril. O primeiro trimestre foi muito ruim também, diga-se de passagem, a gente viu pelo próprio IBGE. Vamos seguir aqui para a gente dar uma olhadinha o que puxou para baixo esse PIB. Agropecuária e indústria puxaram o monitor do PIB para baixo. Uma queda de 1,9% da agropecuária. Então nós estamos falando dos dois setores, a agricultura e a pecuária. A indústria com uma queda de 0,4%. Embora a indústria de transformação tenha tido um resultado positivo, na média houve um recuo por parte da indústria, que não é novidade, a gente tem falado aqui com muita frequência, está sofrendo pesado com a crise. O consumo das famílias teve uma alta de 1,3%. E a formação bruta de capital fixo, ou seja, investimentos, o que aqui passa a ser um dado alentador, uma pequena alta de 0,6%, com majoritariamente investimentos em máquinas e equipamentos de 1,6%. Esses dados aqui são todos relativos de abril em relação a março. Aqui os dois, consumo de famílias e formação bruta de capital fixo, ou seja, investimento, quando uma empresa abre um novo galpão, está investindo em máquinas novas, ou seja, formação bruta de capital fixo é investir em coisas que vão gerar outros produtos, ou seja, investir em meios para se produzir. Esse crescimento todo aqui é do trimestre, ou seja, nós estamos pegando fevereiro, março e abril, embora possa ter algum solavanco no meio do caminho, a média foi de crescimento em ambos esses dados. Vamos olhar agora para o mercado financeiro, porque os dados de hoje chamam a atenção. O Ibovespa terminou acima dos 99 mil pontos, uma alta de 1,82%. Foi forte o crescimento do Ibovespa hoje, 99.404 pontos. Para se ter uma ideia, nós estamos falando muito próximo da máxima aqui. Praticamente a máxima, com 99.411, a mínima foi de 97.633, ou seja, hoje houve um crescimento importante. O que está puxando esse Ibovespa aqui? O cenário internacional, no caso brasileiro especificamente, o andamento da reforma da Previdência. Apesar das discussões em torno do texto do relator Samuel Moreira na semana passada, com uma negativa por parte do ministro da Economia, nada disso abalou o mercado, não teve crise nenhuma. Se você leu isso em algum lugar, bobagem, muito pelo contrário, o governo está discutindo os pontos que ele acha mais vitais de serem mantidos, está sugerindo mudanças agora nesse texto do relator. O próprio relator sinalizou com essa possibilidade, mas o texto do relator foi considerado bom para a economia brasileira por boa parte do mercado financeiro, dos analistas econômicos, o que obviamente se traduz em parte, pelo menos na notícia doméstica, o Ibovespa estava tendo esse otimismo. Se eu olhar para o cenário internacional, eu tenho várias coisas que chamaram a atenção hoje. Primeiramente, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos diz que teve uma conversa boa com o líder chinês Xi Jinping. Eles vão se encontrar agora também numa reunião multilateral. Tem um outro lado positivo, que o presidente do Banco Central Europeu disse que, se por um acaso for necessário, vai cortar juros para aumentar o estímulo à zona do euro. Ou seja, de novo, estímulos para a economia, para sair justamente desse momento mais duro da economia, com perspectiva de crescimento menor internacional no mundo todo. O crescimento global está previsto para ser menor, sem contar o problema americano com a China dessa guerra comercial. Ou seja, eu estou vendo no mundo todo a possibilidade de estímulos.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central está reunido hoje, sai amanhã a nova taxa de juros, provavelmente vai ser mantida em 6,5%, mas já há uma possibilidade de, em se aprovando o texto da reforma da Previdência na Câmara, o próprio, lá provavelmente em agosto ou setembro, o próprio Banco Central brasileiro deve cortar os juros, se não se vira a economia brasileira, obviamente, se resgatando um momento de melhora, ou seja, uma recuperação. E a gente também tem a possibilidade de corte de juros nos Estados Unidos, o que faria com que sobrasse mais dinheiro do mundo para economias emergentes, como é o caso da brasileira. Tanto é que a gente está olhando aqui, por exemplo, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, tudo azul hoje. A gente está vendo aqui e chama atenção porque as altas foram importantes aqui. A Vale com 3,60%, praticamente, Banco do Brasil com 2,34%, Petrobras com 1,25%. Ou seja, mais dinheiro para mercados emergentes faz com que o mercado aqui no Brasil suba também, porque haverá interesse do investidor estrangeiro nas ações de empresas brasileiras. Em consequência disso, uma queda do dólar. Se esse investidor vier para o Brasil, ele tem que vir com dólar, ele internaliza dólar. Com mais oferta de dólar no mercado, quem tem dólar hoje está vendendo. Com essa possibilidade de mais dinheiro vindo lá no futuro, já saiu vendendo dólar hoje, uma queda de 1,04% a R$ 3,85, exatamente na mínima de hoje. Vamos falar de um outro assunto, porque saiu hoje a inflação, o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, que é também chamada de inflação do aluguel, normalmente é usado para reajustar contratos de locação de imóveis. A Nana Poça está conosco agora no Rio de Janeiro e tem detalhes desse número divulgado hoje da inflação do aluguel pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas. Nana, boa noite, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Boa noite, Piotr. Exatamente, a Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje e a inflação acumulada nos últimos 12 meses é de 6,46%. E esse é o índice geral de preços, que normalmente é usado nos contratos de aluguel, e ele teve alta de 0,75% em junho. Esse aumento na taxa foi puxado pelo aumento nos preços no atacado, principalmente soja em grão, minério de ferro e o milho em grão, que foram as matérias-primas brutas que mais tiveram aumento nesse período. Já o varejo registrou uma queda nesse mês. O índice de preços ao consumidor ficou negativo. Foi uma deflação de 0,05% em junho. Piotr, segue com você. Muito obrigado, Nana. Vamos falar em São Paulo agora sobre a decisão da Justiça que nós anunciamos ontem, no final do programa. A Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da Odebrecht, exatamente aquela construtora, o pivô de boa parte de todos os escândalos de corrupção apurados pela Operação Lava Jato. Essa decisão da Justiça ontem chama atenção pelo valor da recuperação judicial. A Vanessa Casalino está conosco em São Paulo e tem detalhes. Vanessa. Oi, Piotr, boa noite a você, boa noite a todos. O pedido foi aceito ontem à noite pelo juiz João Rodrigues Filho, da primeira vara de falências aqui de São Paulo. Agora, um plano de recuperação judicial tem de ser apresentado em 60 dias e ser aprovado pelos credores. O escritório Alvarez e Marçal foi nomeado administrador judicial. A decisão determina ainda a suspensão de todas as ações e execuções contra as empresas do grupo, que é o objetivo da recuperação, evitar a falência. No pedido, a Odebrecht lista mais de 20 empresas e uma dívida total de cerca de 98 bilhões de reais. Mas o montante sujeito à recuperação é menor, 83 bilhões e 600 milhões de reais. É a maior recuperação judicial da história do país. A da Oi, em 2016, chegou a 64 bilhões. Ainda na decisão, o juiz aceitou um pedido da Odebrecht para que as participações do grupo em empresas como Braskem, Ativos e Ocean fiquem de fora da recuperação por entender que elas são bens essenciais à sobrevivência da companhia. Entre os principais credores da Odebrecht estão o BNDES e os bancos do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander. A decisão do juiz menciona ainda os créditos trabalhistas e determina que as condenações sejam encaminhadas pela Justiça Especializada para agilizar a inclusão na lista geral de credores. A Odebrecht nasceu no estado da Bahia em 1944. A empresa afirma que há 5 anos chegou a ter mais de 180 mil empregados e que hoje tem menos de 50 mil. Atribui os problemas à crise econômica e também às dificuldades pelas quais passam empresas que colaboram com a Justiça. A Odebrecht foi um dos principais alvos da Operação Lava Jato.
acusada de comandar um sofisticado esquema de corrupção na Petrobras. Firmou o maior acordo de leniência da operação, que chegou a ser batizado de a delação do fim do mundo. Na época, mais de 400 políticos foram citados. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, eu fiz menção ao Ibovespa hoje, só para fazer um comparativo com bolsas no mundo todo. O Ibovespa subiu isso aqui, 1,82%. Nós mostramos há pouco 99.404 pontos. Para se ter uma ideia, a Bolsa de Nova York tem alta de 1,35%, foi o fechamento já. A Bolsa Eletrônica Nasdaq fechou com 1,39% também de alta. A Bolsa de Londres fechou mais cedo com uma alta de 1,17%. A Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, alta de 2,03%. Bem mais cedo, a Bolsa Chinesa também já tinha fechado em alta, ou seja, a gente viu um movimento muito positivo nas bolsas pelo mundo todo, o que também acompanhou o Ibovespa aqui em São Paulo. Só um detalhe também em relação a isso, eu fiz menção a essa reunião do presidente Donald Trump e de Xi Jinping. Eles têm uma reunião multilateral agora justamente para tentar resolver o problema da guerra comercial, que, óbvio, traz problemas para o mundo inteiro. Eu tenho uma dúvida aqui, obviamente que eu suponho que seja em relação aos números do monitor do PIB. O Ricardo Prado escreve o seguinte: será que os cidadãos brasileiros estão mais confiantes na mudança do que os empresários devido às reformas? Acho que o cidadão consegue fazer uma conta no dia a dia dele e, obviamente, é uma decisão individual. O empresário, às vezes, tem que convencer, na verdade, o conselho da empresa de que tem que fazer um investimento. E aí, claro, levando-se em conta o tamanho do investimento e a decisão estratégica, daí a necessidade da reforma da Previdência para melhorar o ambiente econômico e aí convencer também esse empresário a fazer um investimento. Agora, eu fiz menção a essa possibilidade de investimento numa pergunta recentemente aqui a alguns entrevistados, se só a aprovação pela Câmara já daria essa sinalização positiva para o investidor. Muitos deles, os analistas, acreditam que sim, seria exatamente a senha para se fazer um investimento. Alguns já estariam até se antecipando a isso, mas de uma forma, digamos, mais conservadora, sem fazer grandes investimentos. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu falo sobre o CIEE, que agora, que sempre atuou nas indústrias, nas repartições públicas, no comércio, agora também está procurando fornecer estagiários, ou seja, jovens sendo treinados pelo CIEE para o mundo do agronegócio. Logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o Cenário Econômico, nós estamos também ao vivo pela página da TV Brasil no Facebook. Você está assistindo o programa agora por lá também e, óbvio, pode rever logo depois que a gente concluir o programa daqui a pouquinho aqui. Eu tenho uma pergunta do Marcelo Dalém. Ele pergunta se ainda é possível crescermos este ano. Sim, é possível, mas depende justamente dessa sinalização do Congresso. De alguma maneira, há um divisor de águas estabelecido pela reforma da Previdência, além, obviamente, da necessidade fiscal que o governo tem, mas a lógica de crescimento de longo prazo, porque não se quer mais voo de galinha na economia brasileira, ou seja, aquele crescimento que depois você perde logo a seguir, é exatamente um crescimento de mais longo prazo que a reforma daria uma estabilidade econômica de solvência fiscal no longo prazo para o governo brasileiro, que de alguma forma não precisaria recorrer tanto ao mercado para se financiar e esse dinheiro iria justamente para a economia real. Há possibilidade, só talvez seja muito difícil recuperar aquele otimismo que se tinha de crescimento de 2,5%. Vai ficar bem abaixo disso, mas a gente precisaria de um segundo semestre muito forte de crescimento para se ter um crescimento globalizado, ou seja, no ano de 2019. Obrigado pela sua participação, Marcelo. Vamos falar de um outro assunto, porque obviamente a gente vai falar de mercado de trabalho e este assunto é por demais importante. O CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, que treina jovens e dirige estagiários para a indústria, para o comércio, para repartições públicas, agora vai entrar no mercado agro. O Danilo Politi está comigo aqui no Cenário Econômico. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado. Quer dizer que o CIEE não atuava, então, é a primeira vez que está entrando no mercado do agronegócio, é isso? Justamente, não atuava, estamos entrando nesse mercado antes tarde do que nunca, né? Claro. Um mercado que representa geralmente 20% do PIB, né? Auxilia muito na balança comercial. Foi responsável pela recuperação da economia no primeiro trimestre de 2017. Justamente, no primeiro trimestre de 2017. E o CIEE não poderia ficar de fora desse segmento, desse mercado, né? Então, ingressamos no curso de aprendizagem voltado para o agronegócio.
E quais são as diferenças? O que o agro exige hoje? Porque, obviamente, nós estamos falando de um agro cada vez moderno, cada vez mais conectado e que exige cada vez mais formação qualificada desse trabalhador. Quais são essas demandas do mundo agro em relação a esse jovem aprendiz que vai trabalhar agora no mundo agro? Legal. O grande desafio das nações é assim, a qualificação do jovem, né? E não deixa de ser diferente no segmento do agronegócio. Ele é um mercado inovador, tecnológico, e faltava a formação dessa mão de obra. E aí o CIE entra dentro desse programa de aprendizagem, fomentando a formação da mão de obra para esse público. Eu já conheci o CIE, já faz alguns anos que eu tive a oportunidade. O que vocês fazem lá é extremamente fantástico do ponto de vista de conduzir. Aliás, eu conheci muita gente no mercado de trabalho que depois que eu citava o CIE, me contou, não, mas eu passei pelo CIE, eu fui estagiário no CIE, foi o CIE que me arranjou o primeiro emprego e tudo mais. Ou seja, é uma história gigantesca de interação com jovens no mercado de trabalho brasileiro, sobretudo no momento em que se quer cada vez mais qualificação e requalificação profissional. O desafio hoje, num momento desse em que nós temos desemprego muito alto, as empresas cada vez mais necessitando de mão de obra qualificada, porque cada momento de crescimento, cada oportunidade de crescimento, a mão de obra que se vai querer não é aquela que foi demitida 1, 2 anos atrás, é uma mão de obra melhor ainda. Como é que se trabalha com essa inovação tão urgente e rápida de requalificação de gente? Legal, essa é uma das premissas do CIE, né? O empresário de hoje, no passado, ele foi estagiário, ele foi jovem aprendiz conosco. Então é um trabalho cíclico que o CIE faz. E aí essa pessoa hoje, ela emprega o jovem aprendiz e o estagiário, né? Então, especialmente nesse programa de aprendizagem. O CIE ele vai dividir esse curso na ingressão do jovem em 3 momentos, né? Primeiro, ele entra lá no programa de aprendizagem conosco, numa parte muito mais intensiva, que é a capacitação inicial desse jovem aprendiz. Ou seja, melhorar a formação dele. Melhorar a formação dele, né? Eu vi que vocês têm curso de informática, curso de inglês, curso de... Eu não sei se pode falar de informática hoje em dia, acho que a expressão é outra, né? Tecnologia, né? Tecnologia, São os cursos de tecnologia. Eu sou dos anos 80. Sim, sim, também sou. Mas o mercado sentia e sente essa necessidade, né? Então, ele começa nessa capacitação inicial, posteriormente e concomitantemente com o ingresso dele na empresa, ele entra no módulo básico de formação e posteriormente ele entra no módulo específico, né? Que é uma questão muito mais técnica em cima da atividade em si que ele desempenha na empresa, né? E aí que entra muito mais o diferencial do CIE e desse programa de aprendizagem voltado para o agronegócio. E vocês atuam com jovens de que idade a que idade? Qual é a média de idade, não, a mínima e a máxima que vocês atuam lá? Para esse programa são jovens de 18 até 24 anos incompletos. Para este caso específico do agronegócio? Para esse caso específico do agronegócio. Para outros programas, a partir dos 14 anos, a pessoa ela pode se cadastrar conosco, mas a partir dos 18 é a especificidade desse programa do agronegócio. Agora, quando foi assinada essa parceria, o que eu imagino, são usinas de cana-de-açúcar que estão participando disso? Usinas de cana-de-açúcar, os grandes frigoríficos também, nós temos dentro dessa formação um curso de Magaref, né, o açougueiro, a cana-de-açúcar. Então, toda atividade em si voltada para o agronegócio cabe um jovem aprendiz. Isso era carente, não é? Eu sou do interior de São Paulo, sim. Obviamente que, por exemplo, a Escola Senai, de onde eu sou oriundo, eu fui aluno do Senai, sim. Formava alunos para a indústria metalúrgica, sobretudo, ou seja, para essa parte, porque, obviamente, a região é muito forte nisso. Mas você não via muito formação básica para agronegócio. Não via, e hoje... Isso era muito pouco. Era muito pouco. E hoje esse programa, ele cabe desde aquela pessoa que está na agricultura familiar. Então, o programa vai da agricultura familiar, aquela família que queira contratar um jovem aprendiz, para ele ter uma qualificação, até as grandes indústrias, né? Então, ele pega desde uma pequena empresa de agronegócio, a agricultura familiar é agronegócio? É agronegócio. É pequeno, mas é agronegócio, até uma grande empresa, estamos falando de uma usina, por exemplo, um frigorífico. Sim, uma usina, um frigorífico, o setor de proteína animal, cortes, carnes, então todo esse setor ele pega esse programa de aprendizagem. O que obviamente atende, porque nós temos, se formos crescer como realmente queremos, a gente vai ter demanda por mão de obra qualificada, rápida, insistente e por longo prazo. Por longo prazo. Essa é a ideia do programa, esse é o nosso desafio, né? A inserção rápida, a qualificação e que ele perdure por longo tempo.
Danilo, boa sorte, viu? Obrigado Agradeço, pela gentileza da entrevista. Agradeço. Danilo Politi, do CIE, conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Boa noite a você. Amanhã, quarta, às 6 da tarde, a gente está de volta aqui pela TV Brasil, a sua TV pública. Até lá.